Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Rita, Duga, é isso? Que está aqui presente? Sejam bem-vindos a essa live. Vocês estão me escutando direito? O som tá bom aí para vocês, o áudio? Respondam no chat, por favor. Eu não tô vendo. Sim, Rita respondeu sim. Bom, essa live eu resolvi fazer porque ontem eu realizei uma palestra online sobre planejamento patrimonial sucessório da família. Surgiram várias dúvidas. Algumas dúvidas eu tirei ao vivo, só que outras não deu tempo de tirar, porque senão a palestra ia ficar muito longa. A palestra teve uma duração de 1h30. Foi uma palestra ótima, com um público maravilhoso. Agradeço a todos novamente que estavam presentes. Então eu resolvi fazer essa palestra porque eu selecionei algumas perguntas que estavam no chat que não foram respondidas e eu vou responder agora para vocês. E se alguém tiver alguma dúvida também, podem perguntar que no intervalo de uma pergunta e outra eu respondo, eu tiro a dúvida de vocês. Também essa live vai ser rápida, tá? Não vai ser muito extensa. O objetivo mesmo é de sanar algumas dúvidas que não deu tempo de serem respondidas ontem, tá certo? Então vamos lá, a primeira pergunta foi da Lícia Aguiar. Eu acho que a Lícia não está presente, mas como essa live vai ficar gravada, hoje, véspera de feriado, muitas pessoas já viajaram, então depois essas pessoas assistem. Lícia Aguiar perguntou o seguinte: se já dei entrada no inventário, posso voltar atrás e fazer a hold familiar? Lícia, não, infelizmente não, porque a regra, como eu disse na palestra, é fazer o inventário. Faleceu, tem que fazer o inventário. A hold familiar tem que ser feita em vida, tá? Então não pode mais voltar para trás, como você perguntou aqui, e cancelar o inventário da entrada na hold familiar. O que pode ser feito caso haja algum sobrevivente, né? Se for um casal, enfim, aí esse outro pode sim fazer a hold familiar. Segunda pergunta da Elisa Regina. Isso pode ser feito colocando um sobrinho como sócios para quem não tem filhos? Sim, Elisa. Pode ser feito sim, não necessariamente precisa ser filhos. Pode ser um sobrinho, pode ser um neto, ou pode ser filhos e colocar um sobrinho, porque tem mães que criam o sobrinho como se fosse filhos, né? Então pode também fazer isso, não tem problema nenhuma objeção, tá, Elisa? Terceira pergunta, da Vera Costa. Se um dos herdeiros quiser vender a sua parte de um mesmo imóvel herdado, Vera, eu entendi o seguinte, se esse imóvel estiver já dentro do sistema de hold familiar, né, já tiver feito a doação para os filhos e quiser ser vendido o imóvel, eu entendi dessa forma. Se for dessa forma, o imóvel doado no sistema da hold familiar, como eu disse na palestra, o domínio efetivo dos bens é dos pais, no caso ou do pai, ou da mãe, ou de ambos. Os filhos não podem vender, alugar o bem, dar garantia ao bem sem a anuência dos pais. Então, para ocorrer isso, os pais, ou o pai ou a mãe, tem que autorizar essa venda, tá certo? Caso não tenha sido essa pergunta e você depois, quando assistir essa live, quiser me mandar no privado, pode me mandar a pergunta. Caso não tenha sido essa, mesma interpretação. Quarta pergunta, do Cláudio Vaz. Eu tenho 2 imóveis, um mais caro e o outro mais barato, para 2 filhas. Posso colocar as 2 na empresa para os 2 apartamentos? Bom, eu entendi aqui também, Cláudio, que é o seguinte, se você quer saber se pode ser feito um sistema só para as 2
Pode ser criado 2 sistemas, ou seja, aberta 2 empresas, uma para cada filha. Bom, isso vai depender da família, da relação das irmãs. Se as irmãs tiverem uma boa relação, sim, pode ser aberta só uma empresa só, e as duas, né, como sócias da empresa, futuramente, daqui a 200 anos, quando você não estiver mais aqui, elas administram juntas. Caso contrário, pode ser criada 2 empresas, 2 holdings, uma para cada uma, e cada uma administra a sua parte. Aí, dessa pergunta, eu reforço a importância da sessão de viabilidade, porque a sessão de viabilidade é o momento em que o advogado vai sentar com o cliente para saber não só da vida patrimonial, mas também da vida familiar desse cliente, como é a relação familiar, para que seja montado um bom planejamento sucessório. Tá certo? Respondida a pergunta, Cláudio? 5ª pergunta. Tem alguém perguntando aqui alguma coisa? Eu não estou vendo. Não, por enquanto não. 5ª pergunta. Carmo Santos. Os bens podem estar em outro estado da federação? Sim, Carmo, podem estar. Você pode montar seu sistema por aqui, Salvador, Bahia, e seus bens estarem em outro estado da federação. O que tem que prestar atenção é o recolhimento dos impostos, né, que tem que ser de acordo com a legislação do outro estado, mas se não há impedimento nenhum de você fazer a holding por aqui. Tá certo, Carlos? Deixa eu grifar só as perguntas que eu já respondi Pronto. Vamos à próxima pergunta da Neide Correia. Ouvi falar sobre o sistema holding. Em que isso beneficia o inventário de um imóvel deste valor? Neide, você está querendo dizer se o sistema é gerado uma economia tributária, se o sistema vai beneficiar mais o patrimônio do que o inventário? Eu entendi dessa forma. Sim, com certeza o sistema da holding familiar gera uma economia tributária altíssima. Eu, na palestra, até mostrei o comparativo do inventário, do mesmo bem, do mesmo valor do inventário com o sistema da holding familiar. E foi uma economia tributária gigante. Primeiro pelos impostos, que são diferentes. No inventário é o imposto da morte, imposto sobre herança, que é 8% para imóveis acima de 300 mil. No sistema não tem esse imposto da morte, é diferente o processo. Tá? Quem não assistiu a palestra, eu disponibilizei aqui o link, está na bio do Instagram. Tá? Assiste a palestra, está bem completa, passei bem o conteúdo. Então é outro imposto, é doação que é feita. Então tem uma economia tributária que pode chegar até 90%. Então beneficia e muito. E a segurança patrimonial que é gerada, né? A proteção do patrimônio, planejamento sucessório. Então todas aquelas vantagens que eu especifiquei na palestra. Luiz Lemos perguntando quais despesas teremos para transferir o imóvel para a empresa, principalmente o imposto de transmissão. Luiz, é o seguinte, na verdade você vai integralizar primeiro o bem, tá certo? Nessa integralização que pode surgir é o ITBI, que vai ser pago a diferença aqui em Salvador, na verdade não é para cobrar, ser cobrado o ITBI, mas o município de Salvador costuma cobrar a diferença do valor de mercado para o valor que está declarado no seu imposto de renda, aí incide 3%. Costuma ser cobrado. E o segundo momento é o imposto da doação. Tá? E mesmo assim, como eu acabei de responder a Neide, a economia tributária mesmo assim é gigante. E lá na palestra eu botei lá todos os comparativos para vocês verem essa diferença. Tá certo? Vamos lá, a outra pergunta. Da Eliana, tá? Pergunta da Eliana. Deixa eu grifar aqui Neide, já respondi Neide. Agora vamos a Eliana. Eliana Moura.
Os bens doados em holding familiar não se comunicam com cônjuges e outro tipo de companheirismo, ou seja, pode excluir cônjuge dos filhos. Bom, Eliana, é o seguinte, quando você doa um bem, você vai doar para os seus filhos, tá certo? Você vai ser administradora permanente desses bens da empresa, seus filhos passam a ser os sócios da empresa. O domínio efetivo é seu, tá certo? Então, é você que decide sobre tudo, tá? Em relação a esses bens, os bens não vão se comunicar com ninguém, porque nessa doação existe várias cláusulas contratuais, inclusive de comunicabilidade, que dá essa proteção, tá certo? São inúmeras cláusulas. Por isso que eu digo que o sistema da holding, eu não dou 100% de garantia, eu dou 110%. Tá? Então não se comunica. Eliana. Pronto. O Duguai Pedro. Duguai tá aqui, não tá? Duguai tá aqui. Aí Duguai perguntou, holding familiar é igual a patrimonial? Duguai é esse, tá? A pronúncia tá certa mesmo? Não sei se eu tô pronunciando certo ou não. Não é a mesma coisa. Holding familiar não costuma ser de holding patrimonial. Por quê? Na holding familiar costuma haver um planejamento sucessório. E normalmente isso não existe na patrimonial, mas só analisando o caso concreto. Porque tem pessoas que fazem uma patrimonial como se fosse uma familiar. Então às vezes tem um pouco dessa confusão, mas só analisando o caso concreto. Tá? Rita, tenho escritório em Salvador, Rita, tá? E respondendo aqui do chat do Duguai, Pedro, pronto, melhor Pedro. Esse sistema blinda o patrimônio? Pedro, eu não gosto de usar esse termo blindagem. Tem alguns profissionais, tá certo, que devido à lei de liberdade econômica, entendem como blindagem. Alguns juízes também entendem como blindagem, mas eu não gosto de usar esse termo blindagem. Tá? Existe uma segurança patrimonial altíssima, que como eu disse aqui, não é de 100%, é de 110%, 120%. Porque existe um conjunto de cláusulas que deixa esse sistema todo fechadinho, esse sistema todo redondinho e dá essa proteção. Mas eu, Fátima, não gosto de usar esse termo blindagem, tá certo? Espero que tenha respondido a pergunta, Pedro. Próxima pergunta. Vamos lá. Alceu, quanto custa o imposto para a doação do imóvel para a empresa? Alceu, não é bem assim, não é a doação do imóvel para a empresa. Tá? O que há, que eu já falei isso aqui em outra pergunta, o que é a integralização do imóvel. E a doação é feita para os filhos. Então, há a incidência do ITBI, que é a diferença do valor de mercado para o valor que está declarado no seu imposto de renda, incide 3%, e depois a doação. Tá certo? Então, é diferente, não é a doação do imóvel para a empresa. Tá certo? A doação é para os filhos e você integraliza seus bens na empresa. Bom, deixa eu riscar. Agora outra pergunta do Washington. Washington Oliveira pergunta: qual o custo de manter essa empresa? Washington, depende do sistema que vai ser montado. Se for um sistema simples, se for um sistema complexo, então depende, tá? Depende do profissional também, do contador, né, que vai fazer essa questão contábil. Mas costuma ser mensalmente, pode ser em torno de 150, 200 reais, 300, vai depender. Não tem como eu lhe dar aqui uma resposta precisa, porque não é padrão. Cada família tem um sistema diferente. Né? O sistema de planejamento patrimonial sucessório é feito para cada família, para se adequar às necessidades de cada família. Então, não tem um padrão. Tá bom? Deixa eu riscar agora essa outra pergunta. Da Neide Justo, não é a Neide Correia, é a Neide Justo.
Depois que instituiu o sistema, tem mais algum custo financeiro? Neide, tem com a parte contábil, né? Como eu acabei de falar, foi uma pergunta bem parecida com a do Austin, da manutenção dessa empresa. Tá? Tem que não é custo elevado, nada disso, nada significante. E como foi explanado na palestra, a economia tributária que é gerada é altíssima. Vamos lá, próxima. Nossa, tem várias Neides aqui, Neide Correia, Neide Justo, Neide... Pode, além de imóveis, pôr aplicações financeiras no sistema? Sim, Neide, pode sim. Em regra pode, tem que avaliar qual tipo de aplicação financeira. Mas pode. O Luiz pode indicar um contador especializado na área? Luiz, eu tenho indicações, mas eu digo sempre para os meus clientes, a responsabilidade da contabilidade não é do advogado, tá certo? Então eu gosto de deixar o cliente muito à vontade para procurar um profissional do seu agrado, da sua confiança, tá certo? Mas eu posso indicar, mas eu sempre faço essa ressalva, né? A minha responsabilidade é a jurídica, mas da contábil não. Mas se for preciso, sim, eu tenho alguns contatos, tá? De profissionais. Deixa eu ver. Não, eu já respondi essa, da Neide. Ivana. A Ivana está perguntando, o que é offshore? Ivana, offshore é um sistema também de planejamento patrimonial sucessório, tá? Que é feito no exterior, no estrangeiro. Brasileiros podem fazer esse sistema? Podem, mas tem que ter um patrimônio assim muito elevado, de milhões, entendeu? Para poder constituir esse sistema, que é um sistema muito caro, um sistema maravilhoso, mas é muito caro. Então, quais são as pessoas que costumam ter esse sistema de offshore? Fora a questão do patrimônio, pessoas que pretendem morar fora do país, pessoas que querem ter algum negócio fora do país, que já tem dinheiro no estrangeiro e várias outras situações, tá certo? Mas aqui já é outro assunto. E para fechar as perguntas, eu acho que não, tem uma aqui da Eliana Moura. A Eliana pergunta: tem lei ou norma regendo esse sistema? Eliana, tem lei, a lei das SAs que rege esse sistema, o Código Civil, algumas passagens da Constituição e de outras normas. Então é um arcabouço de leis que rege esse sistema, tá certo? Mas tudo previsto em lei. E vamos lá, a última pergunta, da Alicia Guiar, que eu acho uma pergunta ótima, que ela perguntou: qual o primeiro passo para hold familiar? Lícia, o primeiro passo para hold familiar é você agendar a sua sessão de viabilidade. Porque eu repito, é na sessão de viabilidade. Eu não posso, um advogado que diz: vamos abrir essa empresa, vamos logo abrir essa empresa. Não é assim. É um advogado que não está agindo com transparência, que não está agindo com ética, não está agindo, se preocupando com o patrimônio do cliente, com zelo, porque está lidando com o patrimônio da pessoa, com a vida familiar da pessoa. Então não se abre a empresa da noite para o dia. Então por isso que o primeiro passo é agendar a sessão de viabilidade, tá certo? E nessa sessão de viabilidade vai ter o advogado vai ter uma conversa com o cliente, onde vão ser feitas várias perguntas, ao cliente para saber sobre a vida patrimonial, sobre a vida pessoal do cliente, para saber qual a melhor forma de preparar um planejamento sucessório, qual a melhor forma de montar esse sistema. E também de saber se esse sistema é ou não para você. Caso seja, ótimo, dá prosseguimento. Caso não seja, o advogado vai dar a melhor solução. Vai existir outras opções de planejamento sucessórios,
tá certo? Então, o primeiro passo é esse, tá? Marcar a sessão de viabilidade. Inclusive, as pessoas que estão aqui, que estavam na minha palestra, eu já enviei esse link da sessão de viabilidade para o WhatsApp, já enviei por e-mail, tá certo? Está o link ainda ativo na minha palestra, aqui na bio do Instagram, eu deixei o link da palestra que eu realizei ontem e na descrição da palestra está lá o link da sessão de viabilidade, tá? Que está com incentivo de 50%, que eu faço esse incentivo porque uma forma de vocês conhecerem mais sobre esse sistema da holding familiar, tá? Não é toda hora que eu estou realizando palestra, e ainda bem que eu não disponibilizei muitas vagas, mas a maior parte das vagas já foram preenchidas, então só restam poucas vagas para marcar essa sessão de viabilidade com esse incentivo. Então, é isso, pessoal. É uma live de tirar dúvidas aqui bem rápidas, para sanar os objetivos, tá? Teve uma pessoa aqui que perguntou... Foi o Pedro. Eu posso abrir uma conta corrente em nome da empresa? Sim, Pedro, pode abrir sim uma conta corrente em nome da empresa. Tranquilo, sem problema nenhum, você não tem nenhum impedimento. Tá bom? Eu até aconselho isso. A Rita, como marco esta sessão de viabilidade com você? Foi aqui, pagamos, já fiz o pagamento ontem. Rita, se você fez o pagamento ontem, semana que vem, né, a equipe do meu escritório vai entrar em contato com você para marcar, para a gente agendar essa sessão. Então, se você fez o pagamento, não se preocupe, que na próxima sessão, não só você como as outras pessoas que se inscreveram, né, meu escritório vai estar entrando em contato para a gente marcar essa sessão. Tá certo, Rita? Então é isso, pessoal. Eu gostaria de receber esse link. Eline Pereira. Eline, então, me chama no privado, você me chama no privado, que eu lhe mando esse link no privado, tá? No privado aqui do Instagram. Me manda uma mensagem que eu falo com você já já, tá certo? E esse link também está disponível na bio do Instagram, que você vai clicar no link da bio do Instagram, vai dar para minha palestra, que você ainda pode assistir. Eu ainda não tirei do ar a palestra, e abaixo na descrição vai ter essa sessão de viabilidade para você clicar, se inscrever e agendar. Mas de qualquer forma pode me chamar aí no privado, viu, que eu já falo com você. Então é isso, pessoal, é isso que eu queria hoje, né, sanar essas perguntas, tá? Porque eu gosto de responder a todo mundo, não quero que ninguém fique aqui com dúvidas. E eu vi que não deu tempo ontem de responder, senão a palestra se estender muito. Então eu falei, vou marcar uma live para dar atenção às pessoas, né, que estavam presentes, que fizeram seus questionamentos. Então eu respondi tudo aqui hoje, tá? E essa live vai ficar gravada, tá certo? E qualquer dúvida pode me chamar no privado aqui no meu Instagram, tá certo? Me sigam aí no Instagram, nas redes sociais, assistam os vídeos publicados também no YouTube. E um prazer imenso falar com vocês. Quero desejar a vocês uma feliz Páscoa em família, muitas bênçãos, muita paz pra gente. Que Deus nos abençoe, tá certo? Muito obrigada e feliz Páscoa, pessoal. Beijos. Tchau, tchau.